Boa noite. Eu só não canto desse jeito porque eu não tenho aquele óculos dela. Se eu tivesse o óculos dela, eu cantaria. Bom, quantos aqui já me conheciam? Olha, muita gente já me conhecia. Então, é uma honra para vocês ter eu aqui, viu? Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu venho aqui, não é? É a primeira vez que eu venho aqui. Quando eu olhei a foto, eu achei que era uma igreja que eu já tinha ido, mas aqui deu para perceber que não é. Bom, o tema que nós vamos então abordar esta noite é um tema bem a cara do adventismo. É um tema que é bem a cara do adventismo. E eu vou explicar por que ele é tão importante hoje. Mas mandar um abraço também antes para os amigos que estão aí nos acompanhando pela internet. Sejam muito bem-vindos, ok? Muito bem-vindos. Aproveite e já se inscreva aí, não é? Como é que é o nome do canal mesmo? Adventistas Conjunto Ceará. Adventistas Conjunto Ceará. Então você clica aí para seguir, para se inscrever, e não esqueça de ativar o sininho. Isso é muito importante. Ativa o sininho para você receber as outras notificações quando tiver alguma coisa nova aí. E outra coisa, dê um like, né? Dê um like no vídeo aí, clica aí no gostei. Isso é importante. Tem gente da Bahia assistindo. Então, um abraço para você, amigo. Que é da Bahia. Oxe. Seja bem-vindo. Oxe. Oxente. E aproveite e compartilhe, né, o link para que outras pessoas possam acompanhar a mensagem desta noite. Você copia o link e manda para os grupos da sua igreja, do seu distrito, os contatos do seu WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir a programação desta noite. Mas o pastor Gilberto Tais também tem um canal. Quem aqui segue o canal do pastor Gilberto Tais? Olha! Tem alunos meus aqui, é? Quem são os meus alunos aqui? Deixa eu ver. Olha, da capacitação teológica. Dia 22 teremos a última aula de vocês comigo. Será sobre o livro de Daniel. Dia 22, viu? Já se inscreveram? Olha, já se inscreveram? Vamos se inscrever, hein? Você está no outro do Hotmart? E nesse da capacitação? Também, tá? Você está nos dois. É isso, minha irmã. Parabéns, isso mesmo, tá? Deus te abençoe. Inclusive eu vou estar gravando essa semana as aulas de Daniel para o Hotmart. Vai ser inserido até sexta-feira é possível que já esteja inserido essas aulas, tá? Para quem não sabe, essa capacitação teológica, ela já está acontecendo no seu segundo ano. Já é o segundo ano. E nós vamos concluir agora em novembro a capacitação teológica, que é a capacitação da Associação Cearense. Eu sou o coordenador desse curso e um dos professores. E nós teremos uma festa muito bonita no dia 7 de novembro, que é o dia da formatura, se a data não mudar, né? Um detalhe, irmã, uma surpresinha agradável. Vocês serão os primeiros a saber. Talvez o orador da capacitação na formatura seja o Michelson Borges. Ele vai estar com a gente, ele vai estar na Igreja Central de Fortaleza também, fazendo uma programação durante o sábado do dia 6 de novembro. Ok? E vocês estão convidados a estarem lá à tarde.
Porque de manhã, só a igreja central já lota a igreja, né? À tarde. É? Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Pagando bem, que mal tem, né? Mas vai ser gratuito, brincadeira, vai ser gratuito. Olha, ao final eu vou estar sorteando, ou eu ou o Eduardo, vai estar sorteando aqui alguns livros, tá? Eu trouxe aqui esse livro foi escrito por 3 pessoas. Eu, o pastor Natan Fernandes Silva, que foi professor de teologia lá no SALT, e o Azenildo de Brito, que foi pastor ali, trabalhou na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Nós escrevemos esse livro, O Despertar de um Mandamento. Tudo isso, é? Deve passar a noite aqui sorteando, né? Então esse livro aqui fala sobre o sábado e a lei. Nós escrevemos esse livro para falar sobre o sábado e a lei. E só para vocês terem uma noção, neste livro a gente trabalha mais a teologia evangélica, defendendo a lei e o sábado. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui, os batistas, a lei e o sábado. Os assembleanos, a lei e o sábado. Os presbiterianos, a lei e o sábado. São teólogos evangélicos que nós descobrimos que defendem a lei e o sábado. Está nesse livro aqui, tá? A gente vai sortear ele no final. Ele deu uma manchinha aqui porque acabou pegando um pouquinho de água aqui, mas o conteúdo está todo intacto, a capa também está toda intacta, tá? Vitória, cadê a Vitória? Vitória, vem cá, filha. Qual a sua idade? É a sua idade, você. Oi? Misericórdia, 14 anos. É uma criança. Vem cá, Vitória. Gente, eu trouxe 3 desse livro para sortear, mas eu vou dar um para a Vitória. Posso? Deus te abençoe, viu? Parabéns, tá? Então, vamos lá. Pronto. Parabéns, viu, Vitória? Bela voz, viu? Deus te abençoe. Você vai cantar na central ainda, viu? Tá? Então, segura as pontas aí. Aqui, né? Bom, era para funcionar. Ainda é. Amigos, esse é um dos temas mais importantes na escatologia adventista. E por incrível que pareça, é um dos temas hoje mais atacado, não fora da igreja. É por isso que vocês vão entender melhor hoje o porquê desse título. Lei Dominical, ficção adventista ou realidade? Porque já tem pessoas, adventistas até, que não acreditam mais na lei dominical, como um acontecimento escatológico para o futuro. Eu estava mencionando sobre o canal, né? Eu tenho um canal na internet, acabei me esquecendo. Aqueles que não seguem o canal, você pode seguir, é o canal Fé ou Fideísmo, ok? Fé ou Fideísmo. Nós temos esse assunto aqui lá no canal, ele está gravado lá no canal. E quando nós tratamos esse assunto, o pastor Michelson Borges participou junto. Foi eu, o Michelson Borges, o pastor Eleazar e o Felipe Lemos, que é o jornalista da divisão sul-americana. E nós trabalhamos esse tema da maneira mais pontual e completa possível no tempo que nós tínhamos. Então você depois pode entrar lá e assistir, tá? Além desse tema, nós temos muitos outros temas lá no canal Fé ou Fideísmo. Você pode se inscrever. Hoje, às 21, eu coloquei no horário de 21 porque eu achei que a gente terminaria antes, mas eu acho que a gente não vai terminar antes, tá? O programa de hoje. Hoje, às 21 horas, daqui 1 hora, às 9 da noite, já vai estar saindo lá no meu canal uma mensagem, uma palestra lá, uma mensagem. Esqueci o nome da...
Já pegou aí? A resposta de Deus que calou o universo. Ó, a resposta de Deus que calou o universo. Vai ser hoje às 9 da noite. Assista todo. É claro que a gente não vai ter tempo de assistir. Mas vai começar às 9 da noite. Eu já programei, já está gravado, eu programei, está lá. Mas depois você pode chegar em casa, voltar o vídeo e assistir. Você consegue assistir, porque vai ficar gravado lá, tá? Para aqueles que têm Instagram, se quiserem seguir o pastor Gilberto Tais também, o Instagram é Gilberto Tais. Tá ali, ó. Esse nome aqui, ó. Gilberto Tais. Ok? No Instagram. Gilberto Tais. Se você tem Instagram, entra aí e segue o pastor Tais no Instagram também, tá? Que ali a gente sempre coloca mensagens bíblicas também. Okay? Ao longo do tema de hoje, eu vou talvez indicando alguns vídeos para você assistir para ampliar sua visão sobre o assunto. Então nosso tema hoje é Lei Dominical, ficção adventista ou realidade profética. Por que esse título? Porque alguns pregadores adventistas têm se levantado e propagado pela internet a ideia de que a lei dominical ela foi condicional ao tempo de Ellen White. Por que dizem isso? Porque é o seguinte, não, deixa eu tirar aqui, senão vocês vão ficar lendo ali, não vão prestar atenção em mim. Porque é o seguinte, Ellen White ela fez pouca menção no livro Grande Conflito, na edição de 1858. E ela só passou a falar mais sobre lei dominical a partir do conflito que começou a existir nos Estados Unidos, ali por volta de 1860, 1865, quando um governador do estado de New Hampshire, ele levou a proposta de uma legislação dominical. Isso criou uma agitação grande e perseguição religiosa. Tanto é que várias pessoas foram presas, inclusive o filho mais jovem de Ellen White, por ter aberto a Pacific Express no domingo, no ano de 1865. Isso criou um alvoroço grande, porque os adventistas entendiam que era cumprimento profético, então estávamos no tempo do fim. E alguns estudiosos, como John Paulin, que é um teólogo aposentado, abraçou essa ideia. E outros pregadores abraçaram essa ideia de que possivelmente essa lei dominical tenha sido condicional ao tempo de Ellen White, ou seja, surgiu essa agitação dominical, então ela começou agora a escrever sobre o assunto. E por isso ela escreveu depois da edição de 1858 sobre o assunto. Bom, eu vou contestar pelo seguinte, porque depois da edição de 1858 houve ainda mais 3 edições, inclusive de 1911. Em 1911, Ellen White falou muito sobre a legislação dominical com uma minúcia, com grande minuciosidade, e foi num período, 1911 foi um período em que aquela poeira da agitação dominical já estava baixa. Então não haveria sentido ela falar com tanta ênfase como falou na edição de 1911, se aquela agitação já estava, praticamente já havia passado. Ok? Vamos lá, deixa eu passar aqui um pouquinho, senão a gente fica muito no fato histórico. Aquilo que eu mencionei, por acaso pode jogar o laser lá na tela? Será? Não vou arriscar não. A questão da lei dominical pode não ser explícita na edição de 1858, como eu já mencionei, mas é bem clara nas edições de 84, 88 e 911 que eu contextualizei para vocês. Será que isso não seria suficiente? Bom, quando eles dizem que a lei dominical foi condicional ao tempo de Ellen White, eles estão fazendo uma análise crítica histórica dos escritos de Ellen White e condicionando esses escritos ao tempo do profeta. Bom, sem nenhuma natureza preditiva, absolutamente sem nenhuma natureza preditiva. Eu vou mostrar para vocês que, para a gente não perder essa visão, a gente precisa sair um pouco da caixa, pensar um pouco fora da caixa.
Quando eu digo pensar fora da caixa, eu vou explicar para você entender. Várias pessoas já me indagaram o seguinte: pastor, como pode existir lei dominical se o mundo tem preocupações muito maiores do que isso? Como pode existir lei dominical com tantos direitos humanos em todo o planeta, especialmente no Ocidente? Como pode haver uma lei dominical? Parece que não há cenário para uma preocupação porque um povo guarda um dia da semana. Parece não existir preocupação com isso. E de fato, o raciocínio é inteligente, é coerente. Como existir uma lei dominical num contexto completamente desfavorável? As leis dos países, os direitos humanos, é uma série de coisas que hoje inviabiliza uma legislação dominical. Primeiro porque se trata de uma crença de poucos grupos religiosos, né? E segundo porque não parece ser interessante do ponto de vista político ou jurídico, uma barreira para um grupo religioso guardar o sábado. Então parece realmente sem lógica. Por isso que eu disse, a gente precisa então pensar fora da caixa. Como seria pensar fora da caixa? Seria da seguinte forma. Eu vou só fazer uma introdução, mas não vou explicar o todo, porque a gente precisa seguir aqui. E você vai entender no decorrer do estudo. A nação americana, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ok, não, eu coloquei, mas está mais para frente. Pensar fora da caixa seria pensar de uma maneira não tradicional. Por exemplo, toda vez que os adventistas fazem análise sobre lei dominical, eles sempre partem da premissa de que um poder protestante, puritano, tradicional, é quem vai compelir a nação americana e o mundo a uma lei dominical. E isso é pensar dentro da caixa. Não é isso que a gente ouve tradicionalmente? Os protestantes dos Estados Unidos, é eles que vão promulgar a lei dominical. E sim, são eles mesmos, mas só que a gente pensa de uma maneira tradicional. Os puritanos, os protestantes raízes, aqueles que fundaram a nação americana, uma nação, são eles que vão perseguir o povo de Deus. Inclusive Ellen White, quando destaca isso, ela diz assim, ela fala assim, que o protestantismo dará uma mão sobre o abismo para o protestantismo e a outra mão para o espiritismo. Veja, quem está no centro da história e da escatologia é o protestantismo. Só que quando a gente pensa assim, naquele protestantismo tradicional, raiz, puritano, é aí que parece não fazer sentido. Sabe por que parece não fazer sentido? Porque na verdade, o protestantismo raiz, puritano, original, se ele existisse hoje, nós jamais seríamos compelidos a guardar o domingo. Porque esse protestantismo puritano, raiz, é graças a esse protestantismo que existe liberdade religiosa e democracia. Foram eles que fundamentaram, foram eles que estabeleceram. Eles vieram de uma experiência dolorosa no continente europeu, fugindo das inquisições, por exemplo. Entraram num navio chamado Mayflower com 102 passageiros, 101 passageiros e 25 tripulantes, fugindo da perseguição, da tirania, da ditadura. E quando eles descobriram a América e fundaram aquela nação, eles fundaram aquela nação sobre os pilares da liberdade, porque eles não queriam que aquela nação que eles estavam fundando tivesse a mesma experiência que teve o continente europeu. Por isso eles fundamentaram a nação americana separada da religião, o Estado separado da religião.
Então, se eles existissem hoje, eles seriam os primeiros a se levantar em favor da nossa liberdade de guardar o sábado, por exemplo. Mas pastor, está meio confuso isso, então vai clarear daqui a pouco. Vamos lá. Primeiramente, eu quero fazer um apanhado teológico, hermenêutico com vocês, sobre se a lei dominical ela é condicional ao tempo de Ellen White ou não. Então prestem bem atenção, viu? Você que está dormindo, levanta. É melhor ficar em pé do que perder a mensagem, né? Vamos lá. Nós temos no centro esse texto aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 15, capítulo 13, verso 16 e verso 17. Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, verso 15, 16 e 17. Esses três versos, eles são centrais para a gente entender se a lei dominical ela foi condicional ao passado ou se ela ainda tem vigor profético para o futuro. Verso 15 diz: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Portanto, o verso 15 está falando de perseguição religiosa. Perseguição a todos que não adorassem a imagem da besta. E mais do que isso, além de perseguição, é aqui que nós nos baseamos no decreto de morte. Porque o verso 15 diz assim: como ainda fizesse morrer. É daqui que nós também extraímos a ideia de decreto de morte, conforme descreve Ellen White. E ela coloca o decreto de morte na terceira praga, quando cai a terceira praga. O verso 16 e 17 diz: a todos os pequenos e os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então o verso 16 e 17 está retratando o sinal da besta e a condicional para não viver sem os seus direitos econômicos. A ideia de não poder comprar e vender, hoje a gente tem a oportunidade, o privilégio de poder saber exatamente como isso pode se cumprir. Olha, quem viveu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, não tinha noção clara de como se cumpriria essa ideia de não poder comprar e de não poder vender. Hoje nós podemos. Sabe por quê? Porque existe uma tendência sem volta do fim da cédula. O dinheiro digital, a moeda digital. O Brasil já está estudando isso, o Banco Central já está analisando isso. A probabilidade de que em breve nós não teremos mais circulando no mercado, na praça, nem moeda e nem cédula. Será tudo de forma digital. Uma espécie de criptomoeda. Gente, porque assim, se você tem um monte de dinheiro guardado debaixo do colchão, como eu acredito que muitos aqui devem ter, você vai comprar algo no mercadinho, se você chegar com dinheiro, o cara vai te vender. Ele vai lá querer saber, está pouco se lixando se você é adventista, se você não, ele vai te vender. Pode ser que um ou outro se negue, mas você vai encontrar alguém que vai vender, porque ele está querendo o dinheiro. Mas, e se os recursos financeiros forem todos controlados pelo Banco Central? Através de criptomoeda. Agora fica fácil entender o porquê das pessoas serem privadas economicamente dos seus direitos financeiros.
Basta apertar um botãozinho lá no sistema, acabou, você não pode comprar e nem mesmo vender. Como que você vai comprar se a sua conta foi bloqueada? Como você vai vender se a sua conta bloqueada não pode receber dinheiro? Hoje nós entendemos o significado disso aqui. Bom, e o sinal da besta, a marca da besta, e nós sabemos que a marca da besta não é o www, não é o código de barra, não é a vacina, não é o chip. Pois é, irmã, eu levei essa picada no braço e no ouvido, porque o tanto de gente veio falar para mim, você está aceitando o sinal da besta. Oi. Pois é. O dia que eu tomei vacina, eu perguntei pro enfermeiro, e aí, virei jacaré? Ele disse, ainda não. Ainda não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria. Nós adventistas temos uma teologia muito sólida. Muito sólida. Não é à toa que essa igreja atrai evangélicos, pastores evangélicos e teólogos evangélicos e até teólogos católicos. Porque a nossa teologia é muito consistente, é uma coisa incrível. Só o que acontece? Com o advento da internet, todo mundo virou especialista em tudo. Ao invés de muitos adventistas buscarem refúgio teológico nos materiais que são produzidos por esta igreja, pela igreja remanescente, porque olha, escutem bem o que eu vou dizer. De vez em quando apareceu por aqui já algum antitrinitariano? É? Pois é. Olha, o problema dessa turma aí, não é doutrina. Aparece gente, porque o nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua. Aí aparece outro, porque o dízimo foi abolido. Adventista falando que o dízimo foi abolido, já viu isso? Já. Aí outra aparece, porque o Espírito Santo não é Deus. E outra, gente, o problema dessa turma não é doutrina. O problema deles é que eles não acreditam mais na remanescência da igreja. E por não acreditar na remanescência da igreja, qualquer ventinho serve. Aí o que está acontecendo hoje? Muitos adventistas, ao invés de, estava esquecendo já. A igreja adventista é a igreja remanescente da profecia. Alguém tem dúvida sobre isso? Se você tiver dúvida, assista 3 vídeos que eu tenho no meu canal, onde eu falo sobre a teologia do remanescente. Eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. Eu falo sobre os 7 remanescentes na história da terra. Começo em Gênesis. Eu preciso de 3 horas e meia. Mas assistam lá no YouTube. Ok, vamos lá. Assistam lá, viu? Cada vídeo tem 1 hora. Essa palestra eu fiz lá em Campina Grande, quando eu fui fazer uma semana teológica lá em Campina Grande. Essa irmã aqui, ela fica me perseguindo, gente. O que eu faço? Onde eu vou, ela está atrás. Oi. Já decorou então, né? 3 horas de palestra, já decorou? Foi, verdade, eu fiz a última vez, acho que foi na Aldeota que eu fiz. E ela estava lá. Os 7 remanescentes. Então eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. Então escuta o que eu vou dizer. Não existe igreja remanescente se a teologia não for remanescente.
Vocês ouviram o que eu falei? A igreja adventista não é remanescente por causa da placa da igreja, Adventista sétimo dia, por causa do prédio. A igreja adventista é a igreja remanescente porque a sua teologia é quem constrói a sua identidade remanescente. Então não existe igreja remanescente se não existe teologia remanescente. Então quando essas pessoas elas se levantam porque elas não acreditam mais na remanescência da igreja. Então sobra só uma coisa: se eles não acreditam mais na remanescência da igreja e agora eles fundam um novo movimento, quer dizer que eles são o remanescente. Agora qual deles? Porque nem eles têm harmonia entre eles. Eles brigam até entre eles. Então, eu ia falar alguma coisa que eu acabei me esquecendo. Gente, depois que a gente passa dos 15 anos, fica difícil, né? Se prepara, viu, Vitória? Se prepara. É também, mas era outra coisa ainda, antes disso. Bom, a gente volta aqui, já eu lembro e retomo. Bom, esse aqui é o texto central. Marca da besta, perseguição, privação econômica e decreto de morte. Então esses 3 versos aqui são centrais. Agora veja o que eles separam. Olha o que eles separam. Por exemplo, no capítulo 13, verso 3, fala da ferida curada. A ferida curada é o pressuposto para esses acontecimentos finais. Por que a ferida é curada? Ela é curada porque existe um projeto escatológico para isso. E o fim desse projeto é a perseguição, a aniquilação do povo de Deus. Então o verso 3 fala da ferida curada. Então veja, se o verso 15, 16, 17 que fala do sinal da besta foi condicional ao passado, então não tem valor mais profético a ferida curada. Se você demole o verso 16 e 17, você demole o capítulo 13 todo e o capítulo 14 todo do Apocalipse, porque o capítulo 13 e o capítulo 14 estão orbitando em torno do verso 16 e 17, que fala da marca da besta e da perseguição final. Por exemplo, então a ferida mortal foi curada. Se ela foi curada, então ela sustenta o versículo 16 e 17 que fala da marca da besta. Adoração à besta, o verso 4. A boca que profere blasfêmias, verso 6. A autoridade para perseguir, que lhe é conferida pelo dragão, verso 2, o verso 7. Adorá-la-ão todos, verso 8. O verso 11 que fala que a besta que emerge da terra, que fala como dragão, que nós historicamente conhecemos como sendo a nação americana, os Estados Unidos. Depois no verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. O verso 13 opera grandes sinais. E o verso 14 seduz os que habitam sobre a terra. Todos esses acontecimentos são condicionais? São condicionais ao passado? Nunca. Porque muitos deles já aconteceram. Inclusive depois do falecimento de Ellen White. E olha o verso 14 agora, que também tem como base o verso 6 e 7, é a mensagem do primeiro anjo de que chegou a hora do seu juízo, adorar aquele que fez. Isso está para o passado? Lógico que não, porque se estivesse para o passado, então a gente está errado em ficar colocando o sábado como um sinal escatológico. Sim, isso compromete a própria teologia do juízo. Não apenas investigativo, como comprovatório e executivo. Por quê? Porque se o sinal da besta é condicional ao passado de Ellen White, e que não tem mais cumprimento em nossos dias, então tudo isso também cai por terra. Você entendeu? Tudo isso também acaba perdendo o seu valor profético, porque estaria também condicionado ao passado. Não aconteceu? Não aconteceu, não vai acontecer mais. O verso 8 diz: a mensagem do segundo anjo que denuncia a Babilônia e suas falsas doutrinas. Caiu a grande Babilônia. Gente, isso não está para o passado. Depois do verso 9 ao 11, a mensagem do terceiro anjo que descreve o juízo divino sobre os que aceitarem o sinal da besta. A ideia do sinal da besta está presente até na própria mensagem angelical, na terceira mensagem angélica. Então, se o sinal da besta, a marca da besta é condicional ao passado, até as 3 mensagens angélicas perdem o seu papel escatológico.
E se as três mensagens angélicas perdem o seu papel escatológico, então a igreja adventista deixa de ser a igreja remanescente. Porque as três mensagens angélicas são as mensagens que formam o corpo identitário da igreja. Entenderam, amigos? Enfim, depois o verso 12 fala da mensagem de júbilo dos justos, eles são perseverantes em guardar a verdade, os 10 mandamentos. E depois o verso 13, a bem-aventurança dos que morreram na esperança de ver o cumprimento da segunda vinda de Cristo. O verso 13 está falando da ressurreição especial, que se você não conhece, não dá tempo de eu explicar. Vocês sabiam que vai existir 3 ressurreições? A primeira ressurreição, a segunda ressurreição e a ressurreição parcial ou especial, que é antes da primeira. Exatamente. Ok? Então, ou seja, o capítulo 13 e o capítulo 14 são as molduras ou os alicerces que sustentam o capítulo 13, verso 16 e 17, que fala do sinal da marca da besta. Significa que eles vão acontecer e estão para o futuro. Ok? Vamos lá. Volta. Isso. Vitória, você tem mais quantas músicas aí? Mais 2? Daqui a pouco eu vou dar um intervalozinho, você vai cantar nesse intervalo, pode ser? E no final você canta outra, tá bom? Vamos lá. O texto de Apocalipse capítulo 13, verso 11 diz assim. Capítulo 13, verso 11. Vi ainda, esperar o pessoal abrir a Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse, verso 11. Vi ainda, nós vamos pensar fora da caixa, tá? Vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Quem é essa besta? A nação americana. A nação americana. Que falava como, era como cordeiro, mas que falaria como o dragão. Por que a expressão parecendo cordeiro? Por quê? Eu vou explicar. Cristóvão Colombo chegou na América no dia 12 de outubro de 1492. Então as terras que hoje chamamos de América, alguém sabe por que o nome América? Por causa de quê? Por conta de Américo Vespúcio. Então foi uma homenagem a Américo Vespúcio. Vocês sabiam que nós somos americanos também? Só que nós somos a parte pobre, viu, dos americanos. Nós somos a parte, melhor dizendo, a parte podre de pobre dos americanos. A parte rica ficou para lá. Então, ele chega na América nessa data aqui, de 12 de outubro de 1492. Em setembro de 1620, um navio chamado Mayflower, alguns dizem que foi 101 passageiros, outros falam que foram 102 passageiros, e 25 tripulantes. Esses passageiros eram os puritanos que fugiam da perseguição religiosa no continente europeu. Havia entre eles ingleses, havia espanhóis e outros mais. E na data de 1776, 4 de julho de 1776, eles então declaram a independência, mas que só foi reconhecida posteriormente em 1783 pela Inglaterra. Os
puritanos que fundaram a nação americana, eles fundaram a nação sobre dois pilares: liberdade civil e liberdade religiosa. Como eu já mencionei no início aqui, eles tiveram uma experiência amarga, hostil, de onde eles vieram. E eles queriam uma nação diferente, em que as pessoas fossem livres, tivessem de fato liberdade para expressar seus pensamentos, a sua consciência e tudo mais. Entre eles mesmos havia diferenças religiosas, entre eles, embora sejam eles protestantes, mas havia divergências entre eles. Mas eles fundaram a nação americana no respeito e na liberdade. Por isso, há o símbolo da liberdade, que inclusive foi doado pela França, que é a estátua da liberdade. A premissa americana é que a religião fosse separada do Estado, porque eles entendiam que não dava certo a religião estar unida com o Estado, porque isso poderia desencadear em algum momento algum tipo de perseguição, por conta das diferenças dentro do próprio conceito religioso, as diferenças religiosas, ok? Então a nação foi formada por ingleses, espanhóis, franceses, suecos, holandeses, e foi considerada a terra da liberdade. Tanto é que sempre quando tem eleição nos Estados Unidos, um político ou outro faz menção disso: nós somos a terra prometida, Deus nos colocou como um país messiânico para salvar o mundo. Olha, as intenções no início eram realmente muito boas, tanto é que a democracia que existe, especialmente no Ocidente, ela é fruto da influência americana. Foram eles que estabeleceram a democracia. Inclusive, se nós temos liberdade no Brasil, é graças à influência americana. Porque o princípio da democracia foi estabelecida, e esse princípio influenciou o mundo até onde pôde, com essa democracia, com essa liberdade. Amigos, isso é tão forte neles, nos americanos, que veja que interessante essa nota. Os sermões puritanos repetiam com frequência que, assim como os hebreus no Egito, eles foram perseguidos na Inglaterra. Como os hebreus atravessaram o deserto do Sinai, eles atravessaram o longo e tenebroso Atlântico. Como os hebreus, eles receberam a indicação e a herança divina da nova terra da Canaã. Percebe como isso é muito forte? Esse é o tipo de nota que a gente encontra em boa parte dos sermões puritanos da época. Eles se consideram um país messiânico e responsável em salvar o mundo. Não é à toa que eles enfiam a colher em tudo, né? Enfia a colher em tudo. Vamos lá. Bom, mas a Bíblia diz que também falaria como? A pergunta que faço é: em que momento eles deixariam de parecer com o cordeiro para falar como o dragão? Também. Nesse caso eu vou dizer o seguinte: a lei dominical é apenas a pontinha do iceberg. Tem mais coisa acontecendo por debaixo do iceberg. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quer saber agora? Mas se vocês quiserem, a gente pode deixar para uma outra ocasião. Então, amigos, a lei dominical será apenas a pontinha do iceberg. É isso que é pensar fora da caixa. Quando a gente fica só bitolado em lei dominical, lei dominical, lei dominical, lei dominical, a gente não enxerga nada mais do que está acontecendo. Porque o nosso foco está apenas na lei dominical. Sim, exato. Então a lei dominical vai ser apenas a carta na manga, a pontinha do iceberg. O que é que vem antes? E que faria que essa nação passasse a falar como dragão? O primeiro texto que vamos ler é 2 Timóteo capítulo 3. Aqui está o contexto, o pensar fora da caixa. Acontecimentos proféticos que estariam acontecendo no mundo
antes da lei dominical. Estão preparados? Vem chumbo grosso agora. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim. Todos abriram a Bíblia aí? É importante que você abra a Bíblia e acompanhe, tá? Porque tem coisa que eu vou explicar, você precisa pegar bem para entender. Capítulo 3, verso 1 em diante, eu vou ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Primeiramente, hermeneuticamente falando, o que Paulo escreveu aqui, primeiramente é para o tempo dele. Primeiramente não é para o nosso tempo, é para o tempo dele. E tudo que ele vai mencionar aqui estava acontecendo nos dias dele. Mas existe uma conexão escatológica na declaração de Paulo. Que tem a ver também com o tempo do fim. É uma espécie de acontecimento duplicado. Aconteceu naquele tempo, prevendo a perseguição religiosa naquele tempo e a apostasia. E também há uma conexão escatológica que retrata o tempo do fim, que tem por objetivo mostrar o início da perseguição, da apostasia, da segunda vinda de Cristo. Então verso 1 diz assim: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Primeiro, um detalhe, Paulo acreditava que os seus dias eram os últimos dias também. Tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Veja, Paulo está pasmo, está assustado com alguma coisa. Ele está aterrorizado com uma coisa. Por isso ele usa a expressão tempos difíceis. Por quê? Verso 2 em diante diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Um detalhe, no verso 3, na sua Bíblia está desafeiçoados? Alguém tem uma palavra diferente aí? Oi? Sem amor pela família? Aqui. Fala de novo, irmã. Sem afeto natural. O que significa essa palavra? No grego é ostorgos. A palavra é ostorgos. É a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1:31. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala do quê? Vamos abrir não, porque não dá tempo. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala sobre o problema de relacionamento homem com homem, mulher com mulher. E ele vai usar a palavra astorgos, que aqui o tradutor usou a palavra desafeiçoado, ou, como é que é a versão, irmã? Sem afeto natural. Sem afeição natural, sim, ele usa essa expressão em Romanos. Então é a mesma palavra lá. Amigos, Paulo está assustado com isso. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Essas coisas aqui, elas já não eram comuns no mundo sem Deus? Sim ou não? Claro. Se elas eram comuns, por que Paulo está assustado? Oi?
Sim, tem a ver também. Aqui está falando do comportamento homossexual, né? Desafeiçoados. A pergunta que eu fiz é: por que Paulo está assustado se isso sempre aconteceu no mundo sem Deus? Olha, Paulo não está falando do mundo sem Deus. Ele está falando da condição da igreja cristã. Por isso ele diz, tempos difíceis. Porque daqueles a quem menos se espera é de onde virá esse mau exemplo. Paulo está prevendo uma nova roupagem de cristianismo. Paulo está prevendo um novo estilo de cristianismo. Sim, exato, e eu vou falar agora, ó. Então vamos lá, deixa eu repetir aqui, ó, verso 2: pois os cristãos serão egoístas, os cristãos serão avarentos, os cristãos serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, os cristãos serão desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, os cristãos serão desafeiçoados. Os cristãos serão implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Os cristãos serão inimigos do bem. Os cristãos serão traidores, atrevidos, enfatuados. Aqui está uma evidência, que alguém pode perguntar, mas pastor, como nós podemos ter certeza que ele está falando de coisas de dentro do cristianismo? Primeiro, porque ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos. Ou seja, supostamente se dizem amigos de Deus. E o verso 5 diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Então veja, tendo forma, a palavra forma no grego é morphose, que significa casca, aparência exterior. E a palavra piedade é eusebeias no grego, que significa religiosidade. Então Paulo está dizendo assim, tendo aparência de religioso, mas negando o poder da religião, foge também destes, além dos lá sem Deus, que são desse jeito, foge também desses que se dizem ser religiosos. Por isso que no verso 6 ele vai dizer assim, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, sexo livre, liberdade sexual dentro do próprio cristianismo. Depois o verso 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não são transformados pela verdade. Pelo contrário, eles transformam a verdade no mal que existe neles. E o verso 8 diz, de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens do todo, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ou seja, é a única vez em toda a Bíblia que aparece o nome Janes e Jambres. A tradição judaica diz que talvez sejam os feiticeiros que tentaram contrapor a obra de Moisés. Exato, Flávio José também comenta. Então ele compara, ele compara esses falsos cristãos a Janes e Jambres. Ou seja, ele prevê uma batalha de Bíblias. Gente se levantando com a Bíblia para defender essa libertinagem. E gente levantando a Bíblia para defender a verdade. Uma guerra de Bíblias. O que acontece hoje. Mas calma, tem coisa ainda. Irmão, o que você falou? Tá bom. Aí depois, é por isso que Paulo, no verso 10, ele fala assim para Timóteo, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento,
propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Veja, Paulo está preocupado com Timóteo. Porque tem falsos apóstolos, falsos discípulos, falsos mestres, usando a fé de Jesus, usando o cristianismo para difundir heresia, imoralidade. E o verso 14 também, tu porém, olha o apelo que Paulo faz a Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste desde que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. A preocupação de Paulo com Timóteo. Cuidado, Timóteo, permaneça firme no que você aprendeu. Agora você vai entender o porquê que Paulo cita aqui um texto clássico, é o verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra aqui, inspirada, é teopneutos, que significa soprada por Deus. Paulo dizendo assim, o contexto hermenêutico é este, Paulo dizendo assim, cuidado porque a palavra, ela não foi inspirada pelos homens, que a dissimulam, mas por Deus, e ela corrige, e ela repreende, ela transforma, modifica, ela conduz até a educação na justiça, porque o evangelho que estão pregando por aí é um evangelho sem transformação, sem educação na justiça, sem repreensão, sem correção, entenderam? Não é isso que está acontecendo hoje? Eu não vou ler por conta do tempo, senão a gente vai sair daqui às 5 da manhã. Aí, vocês viram, né? Vamos lá, mas aqui já vai dar para a gente ter um leque grande, tá? Em Lucas 17, a gente não vai abrir não por conta do tempo. Jesus fala assim, aliás, vamos abrir. Lucas 17, pelo menos mais esse, né? Lucas capítulo 17. Jesus falando do tempo do fim, aí você vai ver como que essa declaração de Jesus se casa bem com a declaração de Paulo. E eu vou mostrar uma declaração de Ellen White que vai fechar esse negócio, amarrar bem amarrado a boca do saco. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, eu vou ler a partir do verso 25. Jesus vai contando, né, sobre algumas coisas relacionadas ao fim. Aí ele vai dizer assim, o verso 24 ele vai falar que a sua vinda é como relâmpago. Aí o verso 25 ele vai dizer assim, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. É Jesus falando que ele antes desse fim, ele, o Cristo, seria rejeitado por essa geração. Como é ser rejeitado? Como entender a ideia do ser rejeitado? Rejeitado não é apenas quando você diz assim, eu não quero saber, eu não acredito, eu não aceito. Essa é uma forma de você rejeitar. Mas outra maneira de rejeitar, sabe qual é? É você carregar a Bíblia debaixo do braço, mas fazer tudo o contrário. Entenderam? Fazer tudo o contrário. Hoje nós vivemos numa pandemia de heresia. E sabe o que é mais curioso? Elas estão na palma da mão. Muitos de nossos filhos estão se perdendo porque estão alimentando de heresia. Na palma da mão. Pai, não acredito mais em Deus. Pai, não acredito mais na Trindade. Pai, não acredito mais no casamento heterossexual. Pai, não acredito mais na inspiração da Bíblia. Porque as feministas disseram que a Bíblia é um livro de construção cultural. Então ela não foi inspirada por Deus. Enfim, a heresia está na palma da mão.
Então, por exemplo, hoje é assim, ó, pessoas se tornam cristãs para alterar, modificar o cristianismo. Pessoas se tornam adventistas para modificar o adventismo. É por isso que já existem os adventistas subversivos, por exemplo. Adventistas gay. Adventistas relativistas. Adventistas progressistas. Modificar o adventismo. Então, por exemplo, a feminista diz assim: Jesus era mulher. Por quê? Porque a palavra cordeiro, ovelha, é feminino. Não sei se vocês já viram isso. Tem um videozinho correndo aí na internet, as feministas tentando provar que Jesus na verdade nunca foi homem, que era mulher. Aí aparece os pedófilos. Jesus era pedófilo. Por quê? Porque ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Aí os gays dizem: Jesus era gay. Por quê? Porque porque João reclinava sua cabeça no ombro de Cristo e dormia no ombro de Cristo. Cada um enxerga o que quer. O quê? Hermafrodita? Já vi isso aí também. Já vi. Continuando aqui no texto, Jesus vai falar assim, ó, no verso 26: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E depois no verso 29 diz, verso 28 diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e etc. E depois ele vai falar da destruição de fogo, enxofre e tal, e a destruição do mundo antediluviano e a destruição de Sodoma e Gomorra, pelo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual era? Era essa a resposta que eu queria, porque não é. O pecado de Sodoma e Gomorra não era especificamente a homossexualidade. A libertinagem sexual. Lá podia tudo: incesto, pedofilia, zoofilia, poligamia. Vou dar um exemplo. As filhas de Ló dormiram com ele, não foi? Pergunto: onde elas aprenderam isso? Porque ninguém aprende algo do dia para a noite. Porque era comum, era normal em Sodoma. Então é a liberdade sexual em todos os seus níveis. Esse era o pecado de Sodoma. E eu tenho uma palestra que eu falo sobre Sodoma e Gomorra e o juízo divino, e falo sobre a cidade de Pompeia e o juízo divino. Não sei se vocês sabem, mas no Império Romano Antigo, Pompeia era uma cidade importante no Império Romano, e era uma espécie de cidade prostíbulo. E sabe o que é curioso? Ela também foi destruída com fogo. Isso, o vulcão Vesúvio. Ela também foi destruída com fogo. Mas esse é outro assunto, ok? Então, só para mostrar para vocês que aquilo que Paulo preveu, Jesus também descreveu, só que com outras palavras. Só que Paulo foi mais detalhista, ele foi mais minucioso. Os pecados do tempo de Noé e os pecados do tempo de Sodoma estão se desaguando em nossos dias, só que com uma diferença: no próprio cristianismo. Aí agora eu faço a pergunta: qual é o país mais protestante do mundo, cristão do mundo?
Estados Unidos. É o país mais cristão do mundo porque é o país que tem mais protestantes no mundo e se tornou também um país muito católico. O país mais cristão do mundo hoje, assim como no passado, chama-se Estados Unidos da América. Será que essas profecias estariam se cumprindo na nação mais poderosa do mundo? Dentro da essência protestante americana? Amigos, vamos lá. Está aqui, ó. Fala como dragão. Nós temos 3 dimensões que a gente poderia aplicar aqui. O protestantismo, sabe aquele puritano, aquele protestantismo puritano? Sabe aquele protestantismo puritano que eu mencionei no começo? Vocês estão me ouvindo? Sabe aquele protestantismo puritano raiz? Aquele protestantismo quase não existe mais. O novo modelo de protestantismo que está se criando na nação americana é um tipo de protestantismo progressista. No seu sentido ideológico, progressista. Quando eu digo progressista, que tem gente que não entende. Quando eu falo progressista, estou me referindo a quê? É o marxismo cultural, que tem a ver, que são as bases, mas estou me referindo ao quê? Poligamia, incesto, a liberação do incesto. É o quê? Veja bem, eu vou comentar sobre isso. Então veja bem, primeiro, o que é esse protestantismo ou cristianismo progressista? É o cristianismo que aderiu à ideologia de gênero, é o protestantismo que aderiu ao incesto, é o protestantismo que aderiu ao casamento gay, é o protestantismo que aderiu às pautas liberais, no sentido moral da palavra, as pautas feministas, as pautas LGBTistas. Então veja, nós temos inclusive até adventistas que defendem essas pautas. Nós temos igrejas evangélicas inteiras, pastores evangélicos que defendem essas pautas. Mas para isso foi necessário primeiro uma desconstrução hermenêutica, da teologia hermenêutica. Por exemplo, o feminismo é muito mais organizado do que a gente imagina. O feminismo elaborou uma teologia feminista e uma hermenêutica feminista, que tem por objetivo fazer o quê? Reinterpretar a Bíblia à luz das necessidades contemporâneas. Porque eles dizem o seguinte, elas dizem o seguinte, e eles, porque tem homens feministas também, eles dizem o seguinte, que a Bíblia é um livro, que é produto da sua cultura. Em outras palavras, eles estão dizendo que a Bíblia não foi inspirada por Deus coisa nenhuma, que ela é meramente produto da sua cultura, e a cultura, na época em que foi escrita, era inteiramente sexista e machista. Inclusive, eu não sei quem assistiu a minha live que eu fiz segunda-feira passada, onde eu explico Deuteronômio 22, verso 28 e 29. Uma feminista gravou um vídeo usando esse texto para falar do machismo bíblico, do sexismo bíblico. Alguém assistiu essa live? Assistam as lives. Oi? Ok. Vai estar lá no canal, tá? É a última live de segunda-feira. Eu explico esse texto de Deuteronômio. Por quê? Deuteronômio 22, rapidinho, só para você ter uma ideia. Deuteronômio capítulo 22.
Oi? Não, está nascendo quase que todo dia igrejas evangélicas com essas pautas, ou igreja evangélica gay, etc. Inclusivas, igrejas inclusivas, exatamente. Contemporâneas, inclusivas. Capítulo 22 de Deuteronômio, verso 27 e 28 e 29 diz assim. Aí a feminista leu esse texto, eu tenho o vídeo, e ela debochou, ironizou em cima da Bíblia, para provar que a Bíblia é sexista e machista. Então vai lá, verso 27. Pois a achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela, dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Lhe será por mulher, ou seja, aí ela disse, que a Bíblia está mandando a mulher estuprada se casar com o seu estuprador, porque é o que o texto está dizendo, e ela fez um deboche em cima disso, para provar que a Bíblia é um livro machista, sexista. Só que tem um detalhe, aí eu explico na live. Bom, aliás, eu vou deixar vocês assistirem a live, para vocês verem a resposta. Pronto? O meu medo, sabe qual é? Não assistir e ficar com essa pulga atrás da orelha. Aliás, pulga não, esse elefante atrás da orelha. Deixa eu rapidinho então explicar. No verso 22 diz, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, falando do adultério. Lembra que Jesus foi colocado diante dele a mulher adúltera? Aí Jesus não permitiu o apedrejamento, eles não estavam cumprindo a lei, porque o homem não estava junto com a mulher, e quem deveria iniciar o apedrejamento eram os familiares e as testemunhas, e os familiares não estavam presentes. Então a lei está aqui, adultério naquele tempo era réu de morte. Verso 23 até o 24 diz assim, se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Ou seja, assim, continuando, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Ou seja, essa aqui era uma mulher prometida, noiva. Ela não era casada, mas ela era noiva, prometida. A pena era a mesma se ela fosse casada, porque ela estava prometida. O terceiro caso, no verso 25 e 20, até o 27. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Só o homem que se deitou com ela. Esse terceiro caso está falando de quê? De estupro. Havia pena de morte para estupro. Ela era inocente, com ela não acontecia nada, mas o homem era morto. Então não tem machismo nenhum aqui. Tem machismo aqui? Não, porque o homem morria e a mulher ficava livre. Agora o verso 28 e 29, se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, e não poderá mandá-la embora durante a sua vida toda. Ou seja, aqui não está falando de estupro. O caso de estupro é o caso anterior. Aqui está falando de um casal de namorados que aprontaram, pegaram no fraga. Como naquele tempo era desonroso para a mulher não ser virgem e não casada, então a lei tinha por objetivo preservar a honra da mulher, e por isso a lei dizia, você seduziu ela, então agora você vai se casar com ela, e vai cuidar dela o resto da vida. E por quê? Mas por que pagar 50 ciclos de prata? Porque naquela cultura, naquele tempo, a mulher que era virgem, que estava na casa, que ia sair para o casamento, aquela mulher, ela tinha um valor moral. Então, por exemplo, se o pai falasse assim, não, Eduardo,
Pode levar essa mulher, porque ela não precisa pagar nada não, porque ela não vale nada. Se não pagasse o dote, era uma maneira de dizer, essa mulher não vale nada. Então o dote era uma maneira de dizer, essa mulher tem muito valor. Então a lei, na verdade, ela tinha por objetivo dignificar a mulher. Não dá tempo de explicar, mas por exemplo, eu vou explicar numa live futura aí, que eu já prometi. Por exemplo, quando Jesus fala assim, que Moisés deu carta de divórcio, lembra lá em Mateus 19? Sabe por que Moisés deu carta de divórcio? Tem a ver também com a dignidade da mulher. Então a Bíblia, pelo contrário, ela não é machista, muito pelo contrário, até parece que a Bíblia é feminista. Não, feminista não. Feminista não. Mas que é a favor da mulher. E de fato, a gente encontra isso diversas vezes. Leis que amparam a mulher naquela cultura, protegem a mulher naquela cultura. Esse aqui é um exemplo. Então ela leu o texto, torceu o texto e fez chacota com um texto que ela fez uma interpretação equivocada. Tá? Voltando aqui então. Então, amigos, observe, para a gente chegar nos finalmente. O protestantismo americano, assim como o protestantismo europeu, não são mais aquele protestantismo raiz, do tota e sola escritura. Embora não guardasse o domingo, embora acreditasse na imortalidade da alma, mas eles ainda tinham uma preocupação naquilo que eles conseguiam compreender, visualizar. Eles tinham uma preocupação tremenda, porque eles foram frutos da reforma protestante. A reforma protestante é a reforma onde homens e mulheres deram a vida pelo evangelho. Esse era o protestantismo puritano. Mas aquele protestantismo está ficando para o passado. E o que está se construindo hoje é um protestantismo americano progressista, ideológico, mundano, secularizado, relativista. Oi? Eu já falei, quando eu expliquei, quando eu falo progressista, é que adere a essas pautas da legalização do incesto, da prática da poligamia, da pedofilia, do casamento gay, tá bom? É nesse sentido que eu estou trazendo a ideia aqui. Entenderam? Aí, moral da história. Não sei se vocês acompanham noticiários, eu acompanho. Igreja Metodista, já era. A Igreja Metodista, aquela tradicional. Igreja Luterana. Igreja Presbiteriana, faz uns 2 ou 3 anos que a Igreja Presbiteriana rachou, porque eles aceitaram não apenas homossexuais como membros ativos, mas também como sacerdotes. E houve um racha. As igrejas tradicionais estão todas, aos poucos, se rendendo aos braços do progressismo. É verdade. Olha só o que eu vou dizer, amigos. Já estou terminando, viu? O pessoal que está indo embora, eu já estou terminando, viu? Olha aqui, amigos. Os adventistas do sétimo dia não têm a atenção do mundo hoje. A gente é insignificante para o mundo hoje. A pergunta é: até quando? Escutem, à medida que as igrejas protestantes vão aderindo ao progressismo ideológico, a igreja adventista vai ficando cada vez mais sozinha. Enquanto tem igrejas protestantes ainda lutando pela verdade, essas verdades,
que estão sofrendo ataques severos dessa nova roupagem contemporânea, a igreja adventista é apenas mais uma no meio, entre tantos, mas aos poucos, um após outro, vão caindo. E quem vai ficando sozinho? O adventismo. Vai chegar um momento na história que vai sobrar só o adventismo. Vai chegar um momento na história que vai sobrar apenas o adventismo. Vamos lá. Está aqui, ó. Peraí, volta aqui. Então nós estamos vendo hoje uma mudança radical no protestantismo americano, assim como no europeu, e começando a vir para o Brasil, para a América do Sul. Um protestantismo progressista, um protestantismo espiritualista. Espiritualista porque o espiritismo já adentrou nas igrejas protestantes há muito tempo. E o protestantismo evolucionista. Evolucionista. Por que evolucionista? Muitas igrejas evangélicas já acreditam que Deus criou a evolução para que através da evolução ele desse forma à sua criação. É chamado de evoteísta ou evolucionismo teísta. Sim, também. A gente entende de duas formas: a crença na imortalidade da alma e esse protestantismo místico, né, sobrenatural, místico, que é o pentecostal. Vamos lá, algumas evidências históricas. Olha aqui, ó. Casal de lésbicas serão pastoras de igreja batista histórica. Eu estou apenas provando para vocês o que eu estou falando. No Brasil. Estou pegando casos próximos de nós. Nos Estados Unidos isso já existe. Lá nos Estados Unidos até a igreja adventista do sétimo dia é gay, mas não é adventista. Dissidência. Não, de forma alguma. Outro exemplo, ó. Igreja gera críticas ao promover show de drag queen em culto de domingo. É só para vocês terem uma noção do que está começando a acontecer por aqui no Brasil. Governo Biden, assim, ó. Ei, o Biden, vocês sabem que ele é de linha progressista, né? Então veja, governo Biden rompe a aliança mundial contra o aborto. Mas esquece a palavra Bolsonaro, tá? Pegue só a ideia geral do nosso estudo. Biden se torna o primeiro presidente a omitir Deus da proclamação do dia da oração. Pois é. Mas outros presidentes católicos também assumiram e não omitiram o nome de Deus. É a primeira vez na história. Assim, do ponto de vista antropológico, a gente consegue criar um norte. Olha aqui. Ideologia de gênero. Biden assina a ordem LGBT e fala em banheiro para criança. Amigos, a nação que a Bíblia diz que pareceria com cordeiro. A nação protestante. Isso aqui não é apostasia da nação? Continuando. Diplomacia dos Estados Unidos está autorizada a usar bandeiras LGBTs em escritório. É só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo por lá. Coisas que eram impossíveis nos anos anteriores, mas estão acontecendo hoje. Continuando. Decisão de Biden sobre trans é o fim dos esportes femininos. Interessante, né? O cara não faz sucesso nenhum no esporte masculino. Então ele diz: virei mulher. Se aproveita de uma lei como essa e entra no esporte feminino. Pronto, agora vira destaque e fica rico. Não sei se vocês souberam, aqui no Brasil, um homem que se dizia ser mulher, entrou no campeonato de luta livre feminina. Ele espancou a mulher. Ela morreu, teve traumatismo craniano. Não sei se vocês ficaram sabendo. Um homem que se dizia ser mulher
Aí permitiram, porque se não permitisse, seria considerado preconceito. E a mulher, que é mulher, morreu no ringue. Aliás, morreu a caminho do hospital. Biden deve revogar a lei de Trump que proíbe transexuais no exército. Secretário de Estado do governo Biden promete apoio à agenda LGBT. Franklin Graham clama por orações depois do discurso de Biden no Congresso. Por quê? Porque ele vê no discurso de Biden, ele vê um risco à liberdade religiosa. Tipo, liberdade religiosa em que sentido? Todos os religiosos que não pensarem de forma progressista, essa é a ideia, serão perseguidos. Fundamentalistas. Quem é que vai sobreviver? Quem é que vai ter amparo legal? Quem é que vai ter vida normal? Aqueles que têm uma mentalidade progressista. As igrejas e religiões que tiveram mentalidade progressista. Biden atinge recorde de ações contra a vida, família e liberdade religiosa. Biden tenta forçar médicos a realizarem cirurgias de mudança de sexo. É o dragão, falando como dragão. Biden ameaça sanções contra a Nigéria por não adotar a agenda LGBT. Até isso. Sanção econômica a um país, desrespeitando a liberdade daquele país, por não aderir à agenda LGBT. Falando como dragão. Grupo alerta sobre o esforço da ONU para criar lista de grupos de ódio. Quem seria esse grupo de ódio? Com certeza os adventistas entrariam para essa lista, porque a igreja adventista não adere. Continuando aqui, Amazon remove livros cristãos que tratam sobre homossexualidade. George Soros comemora nas redes sociais a chegada da agenda globalista de Biden. George Soros é o maior investidor no mundo nas agendas progressistas, em toda a parte do mundo. Ele investe pesado nas agendas progressistas. Políticas de Biden geram temor sobre fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. E é um professor de direito que faz essa observação. O Barroso, nosso ministro, disse, tem uma espécie de cristianismo do mal no Brasil. Que cristianismo do mal é esse? Não sei se vocês sabem, mas ele é a favor dessa agenda progressista. Eu sei porque eu já vi ele falar. Eu já vi. Ele é a favor dessa agenda progressista. O Barroso. Agora sim, vamos lá. Olha o que Ellen White escreveu. Amigos, olha o que Ellen White escreveu. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de quê? Estado de quê? Decadência religiosa, semelhante à dos primeiros séculos. Aí ela vai usar que texto para descrever a decadência religiosa? 2 Timóteo 3, o texto que nós usamos. Ela vai usar o texto de Paulo, que nós usamos no começo aqui, no meio ali, para descrever a decadência religiosa. E depois ela vai dizer o seguinte aqui embaixo, Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam na mentira. Quando for atingido tal estado de impiedade, onde? Na esfera cristã. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos, da perseguição religiosa. Então ela está vinculando a perseguição religiosa à decadência religiosa. E você se lembra que ela disse que temos muito mais a temer de dentro do que de fora? Que a perseguição viria de dentro? Olha esse outro texto de Mensagens Escolhidas. O nosso povo tem sido considerado demasiado insignificante para ser digno de nota, mas virá uma mudança, e dão-se agora os passos. Que mudança é essa? O mundo cristão. A mudança que ela fala é no mundo cristão. O mundo cristão está agora agindo de maneira que há de necessariamente pôr o povo observador dos mandamentos de Deus em evidência. Olha que curioso, ela está dizendo que
Essa mudança vai ocorrer no mundo cristão. E essa mudança no mundo cristão é que vai colocar os adventistas do sétimo dia em evidência. É isso que está acontecendo hoje. Está claro para você isso? Essa decadência protestante, evangélica, cristã, ela vai colocando os adventistas cada vez mais à vista, em evidência. Uma junção uma junção entre igreja e Estado. Só que para o Estado e a igreja se unirem novamente, ou pelo menos ter o amparo um do outro, é necessário pensar de maneira semelhante. O governo tem se tornado progressista, e a religião cristã também progressista. Entenderam, amigos? A igreja adventista do sétimo dia não vai dobrar os seus joelhos diante dessa nova interpretação de vida, essa nova moldura contemporânea de religião. A igreja adventista não vai. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Oi? Exatamente. Vitória, eu disse que você ia cantar, né? No meio. Então, chegou o meio. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu resolvi ir para frente para não ficar tarde, tá? Mas antes dela cantar, alguém tem uma pergunta, mas que esteja relacionada ao assunto de hoje? Oi? Sim, que seria, nesse caso, seria você está falando dessa modificação, mudança ou... Tá. O presbiterianismo, que é o fruto do calvinismo, já aderiu à agenda progressista. Por isso que hoje eles têm sacerdotes, pastores, sacerdotes gays, por exemplo. Porque eles aceitaram. Entenderam que a Bíblia precisava ser relida numa nova forma de interpretar. Então veja, quando eu digo assim, o presbiterianismo, o metodismo, o luteranismo estão aderindo, estão caindo, estão etc. Não estou querendo dizer com isso que todo mundo 100% aderiu. Por exemplo, quando o presbiterianismo aderiu, eu li a matéria, muitos presbiterianos abandonaram a presbiteriana, porque não aceitaram. É aí que entra em cena o movimento adventista, porque essa turma que não concorda, quando vê o seu movimento aderindo, eles olham com simpatia para outros movimentos tradicionais que não aderem, e o adventismo é um deles. E é por isso que hoje tem vindo para a igreja adventista muitos membros evangélicos e pastores evangélicos, porque eles não estão concordando com as modificações que estão ocorrendo lá, e se tornam adventistas. E é interessante analisar por esse ângulo, porque profeticamente é isso que a gente espera. Não é verdade? Profeticamente é isso que a gente espera. Muito vindo para a verdade. Não é vindo para a igreja, é vindo para a verdade.
Então, então vocês perceberam, sim, sim. Então vocês perceberam que a lei dominical é apenas a pontinha do iceberg. Muita coisa vai acontecer antes, que vai colocar os adventistas em evidência e criar um ranço do mundo contra os adventistas. Agora sim vem a lei dominical. Depois do ranço. É ranço que fala aqui? Ok. Alguém tem alguma pergunta a mais ou podemos encerrar? Como? Não entendi. Já disse, a igreja adventista não muda. Vai ficar firme. Firme. E é por isso que lá na frente vai atrair a oposição do mundo. Tipo, não é possível, todas as igrejas já entenderam. Ó, eles vão dizer assim, não é possível, todas as igrejas já aderiram, já entenderam que a gente precisa interpretar a Bíblia conforme a luz da cultura atual, das necessidades contemporâneas. Por que é só esse povo que insiste em contrariar? Você entendeu? Ok. Pois é. Amigos, o PowerPoint está lá no computador. Se alguém quiser, aí você copia para quem quiser, tá bom? Só um detalhe, só copia para quem se inscreveu no meu canal. E lá no Instagram. Oi. Misericórdia? Ok, vamos ouvir a Vitória cantar? Vamos? E como é que a gente faz com os livros, hein?